imutável é aquilo que permanece o mesmo. Do tempo ou da circunstância. Tudo nesse mundo muda, né? O que não muda? Até as rochas mudam, né? Bate o vento lá, elas vão se desgastando. Vem a chuva, elas vão se desgastando. Tudo muda, né? Mas Deus não muda. O homem e o mundo são mutáveis, mudam com o passar do tempo. O homem pode pensar de uma maneira hoje, daqui a um tempo mudar de ideia. Deus não muda. Quando falamos que Deus não muda, não quer dizer que ele esteja estagnado. Deus é ativo. O que queremos dizer é que sua essência básica não está sujeito a mudanças. Aqui em Tiago, capítulo de número 1, versículo 17, o texto já está escrito na apostila, diz assim: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nós vemos que nós mudamos, né? A gente muda. A gente vai ficando velho, vai mudando. Muda tudo, muda até os gostos por alimento. Quando nós somos mais jovens, a gente não quer comer verdura, não quer comer jiló, não quer comer quiabo, abobrinha, berinjela. Eu, quando era mais garoto, não comia nada disso, não. Eu só queria batata frita. Hoje eu como tudo isso aí. E gosto. Como jiló. A minha mulher, se você deixar, ela faz um prato só de jiló, senta e come a pratada de jiló. Quiabo, abobrinha, chuchu, tudo isso. Pois é. A gente muda. A gente muda de ideia, muda de conceito. Uma hora gosta de uma coisa, depois não gosta mais, gosta de outra. Com o passar do tempo, os gostos vão mudando. Um dia a gente fala uma coisa, no outro dia já está falando outra. A imutabilidade de Deus é sempre assim. Em primeiro lugar, que ele não envelhece, é óbvio. Ele é eterno, sua existência é única, não fica mais velho, não fica mais novo, não envelhece, não acontece nada disso. Mas, principalmente, ele não tem essa questão de dizer uma coisa e não cumprir. Se ele falou, está falado. O que muda somos nós. Ele não muda de ideia, porque tudo que ele faz é bom. Aí entra aquela questão do arrependimento. Lembra que nós já estudamos? Se ele fizesse alguma coisa que ele precisasse mudar, seria porque ele tinha se arrependido. E, na realidade, ele não muda. O que muda é a humanidade com relação a ele. Ou uma pessoa ou uma nação. Então, por exemplo, talvez você vá citar aquele texto daquele profeta que foi chegar lá no rei Ezequias. O rei estava doente, Deus falou para ele assim: olha, vai lá. E Eliseu, né? Isaías. Eliseu foi Isaías. Olha só, que profeta, Isaías. Vai lá e fala para ele que ele vai morrer. Aí o profeta: arruma a sua casa porque você vai morrer. Deus falou que você vai morrer. O sujeito vira a cara para a parede, está lá na cama, vira a cara para a parede, começa a chorar, se humilhar. Senhor, lembra que eu fiz isso, fiz aquilo outro e tal. Aí o profeta está lá no pátio, indo embora, Deus fala para ele: volta lá, fala que eu vou dar mais 15 anos. Eu não sei se isso daí é bom ou é mal. Porque você chegar ao profeta e falar assim: ó, essa doença você vai morrer, mas você pode morrer hoje, amanhã ou depois.
Agora, quando alguém chega e fala, daqui 15 anos tu vai morrer, e você marcar na folhinha, quando completar os 14 anos, você vai falar, é meu último ano. Já parou para pensar? Mas, enfim. Aí você vai falar, Deus mudou, né? Não. Deus mudou. Mudou o posicionamento. Ele permitiu aquela enfermidade, permitiu o profeta ir falar lá para ele que ele ia morrer, porque ele estava muito orgulhoso, estava muito prepotente, estava se achando. Deus tinha dado muitas vitórias, tinha prosperado muito o reino dele, porque ele andou nos caminhos do Senhor. E ele começou a se achar, né? Começou a se achar. A pessoa, quando começa a se achar, aí Deus fala, então tá bom, se você é o bom, não precisa de mim. Foi você que fez tudo, não fiz nada, né? Você que é o bonzão, né? Já pensou se o Biriba lá no restaurante começar a pensar assim, eu sou bom mesmo, eu faço cada prato da hora. Aí eu acho que Jesus vai olhar para ele e falar, quer dizer que eu não tenho nada a ver com a tua vida? Quer dizer que não fui eu que te dei sabedoria, estratégia, coloquei onde te coloquei? Tá bom. Vou deixar você errar no sal no próximo prato. Né? Então, o posicionamento do rei Ezequias mudou perante o Senhor. Né? Quando o posicionamento da pessoa muda, a justiça de Deus faz com que ele tenha que cumprir a sua palavra. Espera aí, o sujeito se arrependeu, o sujeito mudou de posicionamento, então a justiça é outra, a minha palavra é outra. Né? Você tem uma palavra que condena e uma palavra que abençoa. Em qual lado você vai ficar? O lado que você estiver é o lado que Deus vai agir na sua vida. Né? Então é isso que nós temos que entender. Tá? A gente às vezes vê certas situações assim, né? Ou a mesma coisa lá no caso de Jonas. Né? Ah, Deus mudou, Deus falou que ia destruir. Falou que ia destruir se eles continuassem daquele jeito. Se arrependeram, mudaram o posicionamento. Deus falou, tá bom. Vocês mudaram. Né? Quando você chega para o seu filho, né, ele está agindo de uma maneira errada. E você fala para ele, olha que se você não me obedecer, vai acontecer tal e tal coisa. Aí ele pega e começa a te obedecer. Não faz mais aquilo que estava te irritando, vamos dizer assim. Você mudou ou ele mudou? Entendeu? Você manteve a sua palavra. Se você fizer isso, ó, você está fazendo tal coisa, hein? Você está pisando na bola. Vou sentar o cascudo em você. Aí o sujeito para. Aí você não vai sentar o cascudo, porque ele parou. Você não mudou, você deu um aviso, uma determinação. Você é a mesma pessoa. Sua determinação está lá, se a pessoa voltar. Tanto que depois, Nínive, depois de anos aí, voltaram a cometer as mesmas injustiças e foi destruído, né? Nínive foi destruído, não existe mais. Amém? Então nós temos que entender essa questão da imutabilidade, que trabalha mais ou menos junto com a questão do Deus não se arrepende. É muito importante nós entendermos isso e termos uma didática e sabermos explicar, porque tem muita gente que gosta de fazer pergunta a esse respeito, ou de cutucar, ou falar, não, está vendo, porque Deus não mudou de ideia, porque Deus nem tal. Então é importante nós termos isso bem, né, gravado, porque é uma coisa que, quando você lê a Bíblia, traz uma certa dúvida. Traz uma certa. Depende do ângulo que você está olhando. Tá? Então, a gente tem que entender para saber explicar, saber falar para as pessoas a esse respeito. Amém? A ideia do curso é exatamente essa, fazer com que... Por que eu gosto de dar uns exemplos assim mais simples e tal? Para que
nós vemos a entender, compreender de uma maneira mais simples, para que possamos ensinar outras pessoas. A ideia aqui é que vocês se tornem ensinadores, discipuladores, quando alguém vir perguntar, quando alguém questionar, quando, né, vocês estarem preparados para responder de acordo. Porque tem gente que não se interessa em estudar, aí quando alguém faz uma pergunta, fica com cara de bobo, né? Ou concorda com o erro. Êxodo 32. Êxodo 32, qual versículo? 10. Qual que é a pergunta? Sim. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e os consuma. Então eu farei de ti uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, ó Senhor, tal. Qual é a pergunta? Aí tem duas coisas importantes que a gente tem que entender. Primeiro, Deus fala assim, deixa-me. Ele não está dizendo, eu vou fazer. Ele está falando para Moisés, Moisés, deixa eu fazer isso? É quase uma pergunta, você deixa ou não deixa? Deus, no seu eterno conhecimento, sabedoria e onisciência, ele sabia todas as respostas que Moisés ia dar. Agora, veja bem, quando Deus quer mostrar para outras pessoas, e Deus sabia que tudo isso ia ser escrito, Deus sabia que tudo isso ia se tornar a Bíblia, que tudo isso que foi dito e que aconteceu, chegaria até nós nos nossos dias e etc, etc. Sabia já de tudo isso. Então ele precisava o quê? Provocar uma situação, já sabendo que a pessoa ia dar uma determinada resposta, para mostrar para todo mundo quem era Moisés. Como é que eu vou mostrar para todo mundo quem é a pessoa de Moisés, se eu não provoco situações, se eu não permito situações, se eu não falo dessa maneira, para ele me dar essa resposta? Se ele simplesmente chega e fala assim, olha Moisés, é o seguinte, esse povo está muito errado, mas eu vou dar mais uma oportunidade para eles, ele não vai estar mostrando quem é Moisés. E Moisés era um homem que ele foi incumbido de pegar um povo que durante 400 anos viveu como escravo, ou pelo menos uma boa parte disso, e que não tinha noção nenhuma de nada, nada, e transformar esse povo numa nação, num povo. Um povo de Deus, uma nação de Deus. Um pessoal que era escravo, que trabalhava em troca de prato de comida, que não tinha noção de higiene sequer. Por isso você vai começar a ver Deus falando para manda eles lavar a mão. Fala para eles não comer carne com sangue. É carne mal passada. Se hoje a gente já tem tantos problemas de contaminação, imagina naquela época. Os bichos eram criados tudo de qualquer jeito. Entendeu? Olha, quando você precisa fazer as suas necessidades, isso está em Levítico, gente. Isso está em... Você vai, pega, faz um buraco e enterra. Então, normas que foram, porque o povo não tinha. Você nasce escravo, trabalha o dia inteiro, come mal, mora, enfim. Você quer o quê? Vai transformar esse povo numa nação, eles precisavam de norma, precisavam de leis, precisavam de disciplina. E precisava ter uma pessoa que, no futuro,
tudo que ele fizesse fosse respeitado. Por quê? Porque ele estabeleceu as normas e leis que até hoje o povo judeu obedece. Quem escreveu foi ele. Até hoje os judeus obedecem o quê? A Torá. Quem escreveu a Torá? Os 5 primeiros livros. Com exceção ali de Deuteronômio, que uma boa parte provavelmente foi Josué. Ou alguém ao lado de Josué. Porque tem uma parte ali que já diz depois de Moisés morto. Entendeu? Mas principalmente as leis, ele que escreveu. Então ele tinha que ser uma pessoa respeitada, honrada por toda uma nação até os dias de hoje. Então tinha que mostrá-lo como um intercessor, como uma pessoa boa. Deus diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Entendeu? Manso e intercessor do povo. Ele dava a vida dele pelo povo. Ele chegou a dizer: Senhor, risca o meu nome do livro da vida. Ele falou: não, aquele que pecar eu risco, não vou riscar o teu. Você entendeu? Esse homem, ele tinha um status tão grande que Deus não permite saberem aonde está o corpo dele. Porque senão iam mumificar o corpo e idolatrar o sujeito. Entendeu? Os caras idolatraram uma serpente acho que de bronze, sei lá. Ficavam lá idolatrando. Depois, já no período dos reis, que ela foi destruída. Se eu não me engano, acho que foi até Ezequias que destruiu, não me lembro. Entendeu? O povo ainda idolatrava. Imagina se eles mumificam o corpo lá de Moisés. Né? É capaz de endeusar o homem. Hoje, sem ter mumificação, o povo, santo não sei o quê, santo não sei o quê, santo não sei o quê, acende vela e dá, né? Faz romarias aí, anda de joelho e se lasca todo. Hein? Imagina se tivesse o corpo do... Numa estátua os caras já fazem uns absurdos, imagina num corpo. O que não iria acontecer. Você entendeu? Mas então o que acontece? Deus, ele sabia da resposta de Moisés, mas ele tem que provocar uma situação para que aconteça a resposta, para que fique escrito, para que fique perpetuado. Ele provoca situações para que a pessoa reaja, para que a gente conheça a pessoa, para que fique escrito aqui. Entendeu? Por quê? Porque as pessoas não estudam. Porque se a pessoa começar a entender a imutabilidade de Deus, a onisciência de Deus, a eternidade de Deus, que tempo para Deus não existe. Ele navega pelo tempo, o poder dele, ele pode navegar pelo tempo. Como é que foi que o sujeito falou mesmo? Peraí, deixa eu voltar lá. Se quiser, ele faz isso. Entendeu? Ele é poderoso, ele pode fazer, por que ele não pode? Exatamente. Não, ele sabia porque ele sabia que o sobrinho dele estava lá, né? Ele sabia que o sobrinho dele estava morando lá. Ele queria salvar o sobrinho, né? Agora, veja que tudo isso, quando você começa a meditar mais profundamente na palavra de Deus, e em tudo o que aconteceu, você começa a entender por que o apóstolo Paulo fala que tudo isso são sombras das coisas futuras. Moisés foi uma pessoa que intercedeu ao ponto de chegar e falar: pode riscar o meu nome do livro da vida. Intercedeu por um povo, por uma nação, um povo que, por algumas vezes, quis até apedrejá-lo, quis até abandoná-lo e voltar para o Egito, mas mesmo assim ele intercedia. Domingo, o Senhor Deus me deu uma ministração, que aliás ele não me deu no domingo, ele me deu no sábado lá no SEASA, eu até comentei, aí no domingo eu dei uma lida, uma estudada, fui orar e Deus me finalizou e eu preguei domingo, está aí no grupo, porque agora conseguiram colocar no YouTube, graças a vocês que se inscreveram, então está lá no YouTube, eu pus o link.
Mas teve um momento que eu falei assim, porque eu fui em cima daquele texto, né? Eu sou a videira verdadeira e tal, tal, tal. Eu falei, por que Jesus, ele diz eu sou a videira? Por que ele não fala a macieira? Por que ele não fala o carvalho? Ele fala, né? Porque a videira era o símbolo de Israel. E a videira no Antigo Testamento, existem textos que os profetas comparam a videira com Israel, inclusive tem um texto, mas é isso que ele diz assim, eu preparei a terra, eu sulquei a terra, eu semeei, eu fiz de tudo e tal para a videira, só que na hora de dar o fruto, deu frutas bravas. O que eu vou fazer com essa videira? A não ser destruí-la e transformar tudo num pasto e tal, e tal, e tal. E aí ele finaliza, essa videira é o meu povo Israel, porque o que Israel tinha que fazer não fez. Então, por isso ele fala, eu sou a videira. Ele veio para dizer, eu vim no lugar de Israel, o que era para Israel fazer, ele não fez. Israel era para conquistar o mundo e mostrar para todo mundo quem era o Deus verdadeiro, não fez. Se juntou com os outros e trouxe os outros deuses para dentro. Né? Então, eu sou a videira verdadeira. Então eu disse assim, Jesus ele veio para substituir, óbvio, não para ser o mesmo, mas muito maior, mas para as pessoas entenderem, ele veio para substituir Moisés, ele veio para substituir as leis, ele veio para substituir os profetas, ele veio para substituir a Arca da Aliança, ele veio para substituir Davi, ele veio para substituir Salomão, ele veio para substituir, não só substituir, porque ele mesmo diz, eu sou maior do que o templo. Você está entendendo? Então, ele é a pré-figura de tudo. Quando nós vemos Moisés intercedendo dessa maneira pelo povo, chegando ao ponto de dizer, pode riscar o meu nome, você já está enxergando Jesus, que intercede pelas pessoas, até por aqueles que o pregaram na cruz. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. É uma pré-figura. Né? Então, quando... me dá uns brancos. Quando Abraão intercede por aquele povo, é a mesma coisa, já é uma pré-figura. Você está entendendo? Então já vai tudo apontando para o Senhor Jesus Cristo. Vai tudo apontando para Ele. Então nós temos que entender essas coisas, tá? E entender que Deus provoca as situações. Por que Deus provocou todas aquelas situações, aquelas pragas no Egito? Para mostrar o poder dele, para mostrar que ele era Deus, para mostrar que ele tinha poder sobre todas as coisas, e principalmente porque a grande maioria daquelas coisas que ele fez foi para humilhar os deuses egípcios. Ele transformou o Nilo em sangue, a água em sangue, principalmente o Nilo, por quê? Porque o Nilo para eles era um Deus. Acabou. Entendeu? O Nilo era um Deus, ele fez aquilo que provocou. Os primogênitos, principalmente o filho de Faraó, era tido como um semideus, matou o cara. Eu estou acima disso. Você entendeu? Quando ele manda a praga dos piolhos, piolho era uma coisa assim imunda. Você entendeu? Foi ter piolho no palácio. Os sacerdotes daqueles demônios, daqueles deuses que não são deuses, pegaram o piolho. Eles ficaram impuros. Você entendeu? Sol, para eles era um Deus. Deus Ra. Né? O que ele provou? Peraí, vou fazer trevas. Vocês gostam do sol? Vou cobrir ele. Entendeu? Então, em cada praga, ele humilha um determinado Deus ou uma determinada segmento de uma religião, de um Deus, para mostrar que ele é Deus. Entendeu? Então, a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais profundo nas coisas que Deus permite estar na Bíblia. Tem pessoas que lêem a Bíblia e começam a falar assim, nossa, mas tem umas coisas no Antigo Testamento muito sanguinárias. Muito sanguinária. Mas você tem que entender a situação da época. Né? Tem que entender. Em primeiro lugar, nem tudo o que foi feito foi com a aprovação de Deus. Deus tem muita coisa que o homem fez aqui que Deus não mandou. Mas foi feito e está narrado aqui. E por isso que a Bíblia é um livro que nós podemos crer, porque Deus não esconde nada. O erro do cara, Deus mostra. Um dos caras mais herói de todo mundo, né? Davi. Deus mostrou o pecado do cara. Deus mostrou, está escrito ali com detalhe. Entendeu? Deus mostra. Deus mostrou o pecado de Salomão, o homem mais sábio da terra. Deus mostrou. Entendeu? Moisés, Deus mostrou o erro de Moisés e condenou o cara. Falou, só por causa disso tu não vai entrar na terra prometida.
Você entendeu? Porque ele, o Senhor, tem que estar sempre acima de todos e de tudo. Acima de todos e de tudo. Tem que mostrar que ele é Deus. Entendeu? Então, tem situações que Deus permite, ou até fala com uma pessoa, porque ele já sabe a resposta da pessoa. E ele quer mostrar o que está dentro do coração da pessoa. Como é que ele vai mostrar a personalidade de Moisés se ele não faz esses tipos de pergunta, de questionamento, não permite esse tipo de situação? Você entendeu? Agora, teve um momento que Deus permitiu que certas coisas ali acontecessem, né? De modo geral, você vai ver que quando o povo peca contra a santidade, muitas vezes Deus dá uma segunda chance. Deus perdoa. Mas quando é um pecado contra a autoridade, meu amigo, aí a coisa fica feia. O povo construiu bezerro, fez festa, permitiu que houvesse idolatria, prostituição, reclamou da água, reclamou da carne e um monte de coisa. Né? Cometeram lá algumas coisas, algumas pessoas até morreram e tal, outros não, faz assim que eu paro. Agora, quando peca contra a autoridade, não tem perdão, cara. Satanás pecou contra a autoridade de Deus. Ele quis se igualar a Deus. Ele não ofendeu a Deus. Ele quis se igualar. Ele quis o lugar dele. Ele quis ter mais autoridade do que Deus, ou até se igualar em autoridade, já era. Quando os caras chegam e falam para Moisés, não, porque todo mundo aqui é santo, você pensa que você é o quê? Só você é o líder, você quer mandar, que não sei o quê, não sei o quê. Então, o que Deus permitiu? Deus não deu segunda chance, meu. Abriu a terra e engoliu todo mundo vivo. O cara, a esposa, os filhos, o bebê, até os animais que ele tinha. A tenda dele foi tudo por água abaixo. Então, quando há um desrespeito para com a autoridade posta por Deus, é um problema muito sério. É um problema muito sério. É muito grave. Por que Davi não matou Saul? Porque ele gostava de Saul, porque não? Ele sabia, esse cara tem unção de Deus. Deus colocou ele lá, não sou eu que vou tirar. É Deus que tire. Mas tem uma promessa que você vai ficar no lugar dele. Pois a promessa veio de quem? Veio de Deus. Então, Deus que cumpra a promessa. Não sou eu que vou lá e vou. Você está entendendo? Eu vou pôr a mão ali? Você está doido. Vou pôr a mão ali, eu estou morto. Entendeu? Então, quando uma pessoa vai contra a autoridade de Deus, ou contra alguém que Deus colocou como autoridade, e essa pessoa está exercendo a coisa de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus, e alguém se levanta contra essa pessoa, é um perigo. É um perigo. Tem muitos ministérios por aí, muitas igrejas, que, por exemplo, chega lá uma pessoa consagrada a pastor. Porventura ele mudou de cidade, foi embora, foi para outro lugar, não tem ministério, vai lá. O pessoal não recebe como pastor. Eu acho errado. Eu penso o seguinte, se ele foi consagrado pastor lá, quem sou eu para julgar se ele é ou não é? Se foi da vontade de Deus, quem sou eu para não aceitar ele como pastor? Se não foi da vontade de Deus, ele não vai permanecer. Vai. Uma hora ou outra ele vai. Entendeu? O que eu posso fazer é falar, não, eu te recebo como pastor, mas você vai ter que fazer o discipulado, vai ter que fazer o PCO, vai passar um tempo aí com a gente, para a gente se conhecer melhor, para ver se você vai ficar mesmo e tal, né? Tal. E aí eu recebo você como pastor. Nesse período de tempo, Deus vai mostrar se é de Deus ou não, gente. Que se não for, o próprio cara vai ver, opa, peraí, o negócio aqui é mais sério, a coisa aqui não é assim não, vou
Como já aconteceu várias vezes, entendeu? Pessoal, uns andarilhos por aí que aparecem. Não, porque não sei o quê. Tá bom, vamos. Seja bem-vindo, mas você vai ter que fazer isso. O cara não aguenta. Se ele tem um chamado de Deus e é de Deus dele ficar no ministério, ele passa na prova. Você entendeu? Ele passa. O pastor Raimundinho lá em Omirim, foi prova de 1 ano com a gente. 1 ano, no papel, fizemos contrato. 1 ano para a gente se conhecer para ver quem é quem. Entendeu? Não é assim. Não? Depois de 1 ano, a gente sentou para conversar e falou, e aí, não, para mim tudo bem. Não, pastor, que isso, tal, não, normalmente você te recebo como pastor. Entendeu? Foi 1 ano, de março a março. Por isso que a gente comemora o aniversário da igreja lá em março. Bom, se a pessoa não tem um chamado, esperto, então ele não aguenta. Aqui não vai vingar nada, eu vou procurar outro canto. Ele já caiu. Entendeu? Então, mas se não sou eu que vou dizer que não é, gente. Tem que entender. Sabe? Pessoa, por isso que eu falo, eu ensino, gente, toma cuidado, sabe? Cuidado com as conversinhas, cuidado com certas coisas, cuidado. Eu já vi tanta gente se dar mal, mas se arrebentar por causa disso. A Bíblia diz, gente, o apóstolo Paulo ensina, gente, vocês têm que orar pelas autoridades, porque as autoridades foi Deus quem colocou, foi Deus quem permitiu estar lá. Se você se levantar contra uma autoridade determinada por Deus, você está se levantando contra o próprio Deus. Sabe? Então, às vezes as pessoas pensam, o pastor quer colocar medo. Não, eu quero proteger vocês. Eu quero proteger vocês. Tem um irmão que saiu do ministério há pouco tempo, tempos atrás aí, veio conversar comigo. Não, pastor, tal. Não, amém, na bênção, sem problema. Cada um escolhe o seu caminho, fique à vontade e tal, não tem problema nenhum. Aí eu falei para ele, só tem um detalhe, a conversa foi num sábado. Foi no sábado da ceia. Na sexta-feira nós tivemos oração lá. Você estava, né? Você estava na oração, na última oração que teve de sexta-feira, né? Pois é. Vocês viram o que a missionária falou? No final lá? O que ela falou? Esses que estão aí fora, estão dentro, estão fazendo reuniãozinha, não se preocupa não, porque eu vou tratar com eles. Então eu cheguei para o rapaz e falei, meu filho, eu só vou te dar um conselho. Não se junta com essas pessoas que saem e depois fica no zap falando mal, isso, aquilo outro, porque Deus falou ontem que vai tratar com essas pessoas, e quando Deus fala que vai tratar, eu tenho até medo. E eu não peço misericórdia, não. Deus faz lá o que o Senhor quiser. Eu oro, igual Jesus ensinou, seja feita a tua vontade. Né? Seja feita a tua vontade. Né? O apóstolo Paulo teve um sujeito que ele falou assim, este aí eu entrego nas mãos de Satanás para que se destrua a carne e se seja salvo o espírito. Ou seja, vou permitir que Satanás coloque uma enfermidade nele para ver se ele se arrepende do que ele está falando, fazendo, para ser salvo. Porque tem gente que tem que passar por isso para ser salvo. Tem gente que não entende. Por isso que tem pessoas que estão na igreja e passam anos e anos e anos e anos e anos aquela prova. Aí você vai ver a vida da pessoa. Sabe aquela pessoa que contendeira, que só fica fazendo fofoca na igreja, que faz panelinha, que não concorda com isso, não concorda com aquilo, não concorda com aquilo outro. A vida dela espiritual fica amarrada, fica presa, não sai daqui, não vai. As pessoas têm que ter entendimento espiritual, gente. Não pode ficar num ambiente carnal. Sabe, tem gente, a gente percebe, a gente sabe. E a gente ensina, fala, só falta chegar para a pessoa e falar, fulano, para com isso, porque você não está vendo que você está aqui já há tantos anos e não sai dessa luta. E por que você acha? Muda, vira o disco, que a história na sua vida muda. Você entendeu? Então não adianta oração, não adianta campanha, não adianta. A pessoa tem que mudar. A pessoa tem que mudar. Se ela não mudar, não adianta. Não vai. Você entendeu? A pessoa tem que crescer, evoluir espiritualmente, ter esses entendimentos. A pessoa lê, fica com os pensamentos meio errados. Tudo bem, até
Eu não entendo direito, mas não entendo, eu vou pesquisar, vou estudar. Aí tem o culto de ensino, a pessoa não vem. Tem o de teologia de graça, a pessoa não vem. Tem escola bíblica dominical, não vai. Ué, você quer o quê? Né? É difícil, gente. Você não sabe. Aí a pessoa. O ministério dá todas as possibilidades. A gente abre para perguntas, né? Na escola dominical, o pessoal pergunta. Fala. Gente, eu falo, eu não sei tudo. Se fizer uma pergunta que eu não sei, eu vou falar, gente, não sei. Vamos pesquisar, semana que vem eu trago a resposta. Acabou. Já fizeram perguntas para mim que eu achei tão interessante que eu falei, olha, eu vou preparar uma aula só por causa dessa pergunta, porque essa pergunta é muito importante. Já várias vezes eu fiz isso. Parei com a apostila, fui em cima da pergunta da pessoa, na outra semana dei uma aula só em cima da pergunta dela. Porque são perguntas que realmente intrigantes e que muita gente, às vezes, não parou para pensar aquilo, ou parou, passou, ficou meio assim, foi embora, ou tem vergonha de perguntar. A melhor coisa que tem é você perguntar, gente. Eu, quando estava estudando, eu ficava doido. Se eu perguntava, eu não me respondesse, eu ficava bravo. Eu queria saber, mas eu não dormia, rapaz. Eu queria saber aquele negócio, porque eu sem dormir. Eu falei, não, preciso saber esse negócio. Então, é o tipo da curiosidade boa, uma curiosidade sadia que a gente tem que ter. A gente tem que começar a entender melhor essa coisa. Por isso que eu falei, né, na aula passada, se a gente entendesse bem, que todo mundo sabe de cor e salteado. Quais são os atributos de Deus? Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Tá. O que significa isso? Aplica isso na sua vida, aplica isso aqui na palavra para você entender. Quando você aplicar a onisciência de Deus num texto como esse, e você for um pouco mais profundo, você vai começar a entender. Deus quer revelar quem é a pessoa. Deus quer revelar quem é a pessoa. Nas 10 pragas do Egito, voltando lá, Deus quis revelar quem era o faraó. Eu vou mostrar quem é esse cara, eu vou mostrar o coração dele. Eu conheço o coração dele é duro, e eu vou mostrar para todo mundo que é duro. Quando ele usa o texto assim, eu vou endurecer o coração de faraó, ou Deus endureceu o coração de faraó, ele quis dizer, como é que se endurece? Colocando situações para o cara. Se você não libertar o povo, vai acontecer tal coisa. Aí não liberta, aí acontece o jeito, não, vou libertar, ora aí para cessar. Aí você vai, ora, cessa a praga, liberta. Não. O que eu estou mostrando? Eu estou mostrando a índole da pessoa. Eu provoco situações para mostrar que eu vou endurecer o coração dele, vou mostrar para vocês que ele é o coração duro. Entendeu? E no final de tudo ainda vai atrás do povo. Besta quadrada mesmo, né? O sujeito vê o mar aberto, vê o povo atravessando, ele acha que ele ia atravessar também, é muita ignorância. Ele tinha que ficar quieto lá do outro lado. Gente, não vamos se meter nesse negócio aí, não. Né? Já tem uma coluna de fogo lá segurando o sujeito lá atrás. O cara, sabe, é muita prepotência, é muita arrogância, é muito, sabe, é muito achar que pode enfrentar o sobrenatural. É assim. Pois é. Mas você vê também que é o seguinte, né? Você sabe por que Miriam ficou leprosa? Porque provavelmente foi ela quem começou a conversa.
Ela que deve ter chegado na área. Arão, é o seguinte. Levítico 23, você está falando? Não, Levítico 23 são as festas. Mas vocês perceberam que a gente ficou a aula inteira nessa questão da imutabilidade? Porque existem muitos textos, principalmente no Antigo Testamento, em que acontece esse tipo de coisa. E a gente tem que entender isso daí, e até mesmo para poder explicar para as pessoas. Dá a impressão que nessa conversa com Moisés, Deus não estava utilizando a sua onisciência. A gente tem que se lembrar dos demais. Espera aí. Deus fala assim para Moisés, Moisés responde. Mas se Deus é onisciente, ele sabia tudo já que ia acontecer, já sabia a resposta de Moisés. Então, por que porque Deus está querendo mostrar alguma coisa a respeito daquela pessoa, a respeito da... Por que é que Deus permitiu tantas situações onde Davi poderia ter matado Saul? Para mostrar alguma coisa para nós. Em tudo tem algum ensinamento. O que ele quis mostrar? Quis mostrar que contra um ungido, rapaz, não põe a mão. Você entendeu? Não põe a mão. E às vezes tem coisa que lá na frente... Você quer ver um exemplo? Quando Absalão estava perseguindo Davi, e Davi fugiu de Jerusalém, teve um sujeitinho lá da família de Saul, que no caminho começou a jogar pedra em Davi, jogar terra, jogava pedra para cima, começou a xingar o rei, insultar, está vendo, bem feito, não sei o quê, pererê, pererê, pererê. Os generais lá chegaram e falaram para Davi, Davi, posso matar esse cão aí? Ou não? Se está acontecendo essa situação comigo, e Deus está permitindo esse cara falar isso, deixa ele. Deixa ele. Deus está fazendo isso comigo, o sujeito está falando, deixa ele, vai, não. Acontece o que acontece, Absalão é morto, o sujeito vai lá e perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Davi falou, tá bom, não vou te matar, não. Aí o que Davi fez? Quando ele está à beira da morte, chama Salomão e instrui Salomão. Salomão, você toma cuidado com fulano, com cicrano, com beltrano, com tal, 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 tal. Passa todos, ó, essas pessoas aí você toma cuidado, porque, ó, tá? O que acontece? Salomão chama o sujeito. Ó, negócio seguinte. Enquanto você não sair de Jerusalém, você está vivo. O dia que você sair, tu morre. O que o cara faz? Saiu. Foi atrás de um servo dele que fugiu. Não voltou, vai morrer. Você entendeu? Um dia o sujeito vai pagar pelo que ele fez. Não adianta. Um dia vai acontecer. Entendeu? Se acontecer aqui na terra, a gente está bom. Dura quando é cobrado lá no céu. Ou dura quando a coisa é... Por isso que eu falo, Deus, ele não envergonha ninguém. Quando Deus permite que o pecado da pessoa seja exposto, ele está dando uma oportunidade para a pessoa se arrepender, buscar, sabe, o perdão, tal, se humilhar e tal. Porque Deus, assim, ele vai avisando a pessoa, ele avisa para a pessoa parar, para se arrepender, mudar de vida. Se o sujeito continua, ele vai expor. Quando ele expõe, vem a vergonha. Aí você tem que passar pelo processo. A vergonha, da humilhação, se humilha, né?
descer, pedir perdão, estou aqui de volta, se esforçar, se empenhar, mostrar que você mudou e tal. Agora, quando Deus não revela e deixa, às vezes você fica perguntando, gente, mas o cara está tudo errado, e o cara é pastor lá daquela igreja, o cara é tudo errado, mas o cara faz, por que Deus deixa? Porque não sei o quê. É porque Deus vai cobrar lá. Aí lá não tem mais advogado, amigo. Lá é juiz. Você entendeu? Aqui você ainda tem um advogado. Lá você só vai ter um promotor e um juiz. O advogado já era. O promotor é o cão que vai ficar lá. Olha, ó, juiz. Não se esqueça que esse aí, viu? Cadê o advogado de defesa? Não tem. O advogado de defesa, enquanto nós estamos aqui, entendeu? Não vai ter advogado de defesa, vai ter o quê? Um livro. E nesse livro vai estar o livro da vida, vai estar escrito o nome de quem realmente é salvo. Quem não é? Então, quando a gente vê essas pessoas que o sujeito faz. Eu conheço pastores que são verdadeiros prostitutos, os caras são presidentes de ministérios grandes, e a gente sabe todo o podre dele. Mas como é que pode aí? E o povo ainda vai lá, e o povo sabe falar. Deixa. Coitado dele. Coitado. Se acontecer alguma coisa, o sujeito morrer, vai ter que dar conta e vai ser difícil. Então, sabe, é uma oportunidade que Deus dá quando Ele descortina. Então, Deus, Ele não muda. Quem tem que mudar somos nós. Se nós não mudarmos, a coisa fica feia. Né? A gente tem sempre que mudar para melhor. A gente vive escorregando, né? Sempre pisando tomate. Mas é se humilhar, é pedir perdão, dobrar o joelho, clamar pela misericórdia e graça, procurar se esforçar para não errar mais, né? Aprender com o erro, e assim a gente vai evoluindo, vai crescendo, né? E vamos sendo abençoados. Amém, amados? Espero que tenha tirado as dúvidas e tenham entendido bem a questão da imutabilidade, que está totalmente ligada com a questão do arrependimento, e que você saiba explicar para as pessoas quando você for questionado sobre a sua fé, ou você necessitar de ensinar alguém, que é o propósito disso tudo aqui, e é um dos propósitos da minha vida, é ensinar a igreja para ir para o céu, e que todos também sejam discipuladores e discipulem mais vidas, e levem vidas ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Vamos recolher as ofertas. Pode ser em dinheiro, pode ser um Pix, pode ser no cartão. Fique à vontade. Você não vai embora sem falar comigo. Glórias a Deus. Nós vamos estar orando e orando também pelo nosso irmão presbítero Jadson, que está fazendo aniversário e não trouxe bolo. Aí ele responde, vocês também não trouxeram presente? Glória a Deus. Quantos anos já? Já fica aqui, meu filho. Hein? Quanto? Só isso? Falou a verdade. 29 anos só? Rapaz, não parece, né? Parece bem mais, cara. A gente falava isso, o povo ficava bravo.
Só não pode falar. Para homem tudo bem, leva na brincadeira, mas falar para mulher isso é um problema. Não faz brincadeira assim não, que a coisa fica séria. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, eu quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por essa oportunidade de aprendermos mais da sua palavra, pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que vieram aqui. E peço que o Senhor leve todos em paz e em segurança, livrando todo o mal. Agradeço pelas ofertas, que o Senhor abençoe e multiplique na vida de cada um uma semeadura abundante em nome de Jesus Cristo. Agradeço pela vida do teu servo que está completando mais um ano de vida e na tua presença, coisa muito importante. O Senhor conhece todos os desejos do coração dele, Senhor, meu Deus, e que segundo a sua soberana vontade cumpra-se para que ele se alegre. Abençoa ele, toda a sua família, sua esposa, conceda-lhe muita saúde, paz e prosperidade em todas as áreas financeira, espiritual, emocional, física, em nome de Jesus Cristo. Que a tua bênção esteja com ele, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, e também com toda a sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aproveito para orar e interceder pelo evento de sábado das irmãs, pelo chá. Que o Senhor se faça presente neste evento e que todas as irmãs ali saiam fortalecidas e edificadas no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com toda a igreja, agora e sempre todos digam.